Olá pessoal, meu nome é Vanessa Rocha, eu sou mãe do Joaquim, que é autista, e da Giovana, que é neurotípica. Criei esse canal para poder falar sobre autismo, sobre a nossa vida aqui nos Estados Unidos e trocar experiências. No vídeo anterior, a gente definiu o que era autismo, a gente falou sobre as duas características principais, né, que devem acometer uma pessoa para ela ser caracterizada autista, para ela ser diagnosticada autista. Falamos sobre os níveis de autismo. Se você perdeu o vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo, volta lá e assiste, porque é importante, tá? Hoje nós vamos falar sobre estereotipias. O que são as estereotipias? O que são os movimentos estereotipados? O que são as estereotipias? Então, as estereotipias são movimentos repetitivos, são movimentos ritmados que antigamente a gente achava que eles não tinham função. Hoje nós sabemos que eles são autoestimulantes e autorreguladores para pessoas com autismo. As estereotipias, elas não acometem só os autistas, tá? Pessoas com síndrome de Tourette, pessoas com transtorno obsessivo compulsivo, pessoas com deficiência intelectual, pessoas com vários problemas de ordem neurológica podem apresentar movimentos repetitivos estereotipados. Pessoas com um nível de estresse muito grande também podem apresentar movimentos estereotipados. Quem nunca, né, numa reunião numa reunião de emprego ou numa entrevista de emprego, ficou esperando para ser entrevistado e ficou balançando a perna, ou quem na faculdade tinha que apresentar uma monografia, um trabalho, e ficava ali ansioso antes, então ficava fazendo movimentos repetitivos, né? Apertando a caneta, vários movimentos que a gente faz quando está ansioso, né? As estereotipias, elas não devem ser contidas. Você não deve interromper uma pessoa que está fazendo estereotipia, a não ser que essa estereotipia seja prejudicial, que essa estereotipia cause alguma lesão nessa pessoa, coloque essa pessoa em risco, ou os seus cuidadores, né, os seus terapeutas, professores. Então, a gente tem que avaliar o tipo de estereotipia para saber se ela precisa realmente ser contida ou não. A gente sabe que elas são autorreguladoras, a gente sabe que elas são autoestimulantes, mas muitos autistas também usam essas estereotipias para poder se concentrar, para poder aprender, para poder se entreter de um modo geral, né? Eles buscam prazer, muitas vezes, com as estereotipias, né? Eles conseguem prazer com essa autorregulação. As estereotipias que precisam ser contidas são aquelas que a criança se morde, aquela que a pessoa bate com a cabeça na parede, aquela que ela machuca o outro, né, ou se machuca. Então, essa estereotipia deve ser contida, deve ser interrompida. A gente tem que criar mecanismos para interromper essa estereotipia sem fortalecer essa estereotipia, né? A gente não pode combater reforçando, a gente tem que combater trocando esse tipo de comportamento. Nós precisamos avaliar se realmente a estereotipia é prejudicial ou se ela não é prejudicial. Por quê? Eu conversei uma vez com uma autista que ela falou o seguinte: quando ela estava no ensino médio, ela não conseguia se concentrar na sala de aula, ela não conseguia copiar a matéria, ela não conseguia prestar atenção, a não ser que ela estivesse fazendo um movimento estereotipado. Ela precisava regular o corpo dela. Então, ela fazia o quê? Ela ficava com as mãos na frente do rosto, balançando os dedos, né? Ela ficava olhando os dedos e ela conseguia se concentrar, ela conseguia entender o que o professor estava falando, ela conseguia ouvir melhor quando ela estava olhando a própria mão. E o professor queria tirar essa estereotipia dela, falou: você precisa copiar a matéria, você precisa estudar. E ela falou: eu preciso me concentrar, eu não preciso escrever, eu preciso aprender. E aí ele foi e falou: tudo bem, então eu preciso que você me mostre isso. E ela mostrou, ela foi para casa, chegou em casa, ela escreveu tudo que ela aprendeu na sala de aula. Ela conseguiu botar para fora, né? Ela conseguiu aprender realmente na sala de aula e chegar em casa e explicar com as próprias palavras dela tudo que ela tinha aprendido em sala de aula. Mostrou para o professor no dia seguinte, o professor falou: realmente, essa estereotipia não é prejudicial, essa estereotipia ajudou aquela pessoa a se regular, a se concentrar e a aprender. Então, a gente tem que avaliar o que é prejudicial realmente e o que não é, né? Porque muitas pessoas acham que, vamos supor, na escola do Joaquim,
O Joaquim, ele é hiperativo, né? Então, ele não quer sentar, ele não quer parar, ele quer correr, ele quer pular, ele quer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, o que a professora conseguiu? Dar alguma coisa na mãozinha dele, né? Dar algum brinquedo, alguma coisa que seja comprido, que ele possa fazer esse movimento de pêndulo, né? Ele fica fazendo assim, então ele consegue se concentrar. Ele estuda balançando um objeto. Né? Essa é uma estereotipia que o Joaquim tem e que na escola elas observaram que não adiantava tirar ele do comportamento de pular, de correr, de querer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Para ele sentar e se concentrar, né? Para ele poder aprender, ele fica balançando. Claro que quando é uma atividade que ele tem que fazer, massinha, ou pintura, ou alguma coisa que ele precise usar as duas mãos, elas usam outras estratégias para poder concentrar o Joaquim ali, né? E nesse caso dele ficar fazendo esse movimento, é para ele sentar e acompanhar o circle time, né? Que é um momento de leitura, um momento de concentração, um momento que as crianças ficam todas sentadas em círculos e aprendendo várias atividades juntas. Então, para ele poder ficar sentado e concentrado, elas conseguiram esse mecanismo para poder ajudá-lo. Que bom! É bom que eu use em casa também quando eu preciso. Eu vou, no final do vídeo, deixar algumas estereotipias que o Joaquim faz, né? Vou colocar umas fotos, uns pequenos trechos de alguns vídeos de algumas estereotipias dele. Então, vamos falar agora quais as principais estereotipias que a gente observa, né? Nem toda estereotipia vai aparecer em todos os autistas. Alguns autistas têm umas, outros autistas têm outras, tá? Eu vou falar da maioria delas, assim, que aparece na maioria das pessoas. Olhar lateralizado, né? Aquele olhar que você vê que a criança parece que não está olhando para frente, não está concentrada, a criança está olhando para o lado. Olhar lateralizado é uma coisa muito forte, aparece muito nas crianças. O flapping, que são os bracinhos assim, né? Que é aquele movimento de como se fosse voar. O flapping, ele não é prejudicial. O flapping, ele é, como é que eu posso dizer? Muito comum nas crianças, é muito prazeroso para eles, só que você tem que observar o tipo de flapping. O Joaquim faz muito flapping, só que ele chegou uma época que ele começou a fazer muito rápido, porque ele gostou, aparentemente, né, pelo que eu entendi, do vento no rosto dele. Então ele começou a fazer o flapping muito rápido e começou a estalar aqui a articulação dele. Então a gente tem que observar se esse movimento muito rápido pode prejudicar a criança. Uma outra estereotipia muito comum, que é andar na ponta dos pés, também pode prejudicar a criança, né? Porque pode ter encurtamento do tendão. Então, isso é uma estereotipia que, a princípio, não causa nenhum problema, mas se a criança só andar nas pontas dos pés, tem que ser observado, tem que conversar com uma fisioterapeuta, tem que conversar com um médico a respeito disso, né? Deixa eu pensar mais. Rodar a rodinha do carrinho, né? Muitas crianças, elas não usam os brinquedos de forma funcional. Elas viram o carrinho de cabeça para baixo e começam a rodar as rodinhas, porque eles gostam de ver esse movimento da roda rodando, né? Da roda girando. Então, isso é uma estereotipia muito comum. Rodar, pular, correr sem função de um lado para o outro. Às vezes eles correm como se tivesse uma linha imaginária, sabe? Vão correndo em linha reta, assim, ou então vão andando como se tivesse uma linha. Isso é muito comum. A ecolalia também é uma estereotipia. As crianças repetem sons, às vezes, de desenho, as crianças repetem os sons que os pais falam. Às vezes as mães acham que a criança já está falando, mas ainda não é a fala propriamente dita, né? A ecolalia, é só a repetição de sons. Tem crianças também que observam objetos de forma diferente, por um ângulo diferente. Em vez da criança pegar um objeto, uma boneca, e olhar a boneca, né, como ela é, eles pegam a boneca e botam muito perto dos olhos e ficam tentando olhar através da boneca. Observar objetos em ângulo diferente. Essa é a definição que a gente vai encontrar lá se você procurar sobre o que tipos de estereotipia, né? Deixa eu ver. Enfileirar coisas
objetos iguais, objetos da mesma cor, objetos da mesma forma. Tem crianças que colocam vários carrinhos, tem crianças que colocam vários lápis, tem crianças que colocam bolinhas, né? Enfileirar coisas. Tem crianças que dão gritinhos, tem crianças que dão pulinhos, tem crianças que batem as mãos, tem crianças que batem nas orelhas, observam as próprias mãos, né? Ficam observando, olhando. Tem vários tipos de estereotipias, né? E se você parar e observar, a maioria delas são inofensivas. Então, mais um motivo para a gente não tirar as estereotipias das crianças, né? Muitas pessoas sentem vergonha, muitas pessoas se sentem constrangidas de chegar no lugar e o filho ficar pulando, de o filho ficar correndo, de o filho ficar balançando os braços, balançando o corpo em pêndulo, que é muito comum. Mas não tenham vergonha dos filhos de vocês. Só interrompam as estereotipias se realmente elas forem prejudiciais. Eu tive que interromper algumas estereotipias do Joaquim, né? Quando ele começou a fazer esse de balançar o braço, a mãozinha muito rápido. A gente teve que arrumar uma estratégia e tirar essa estereotipia dele. Hoje em dia ele faz o flapping, ele continua fazendo, mas ele não faz com aquela intenção de fazer o vento nele. Teve uma época que ele batia com a cabeça na parede. Foi a pior época para mim, né? Porque era muito difícil ver meu filho batendo com a cabeça na parede, mas a gente conseguiu retirar essa estereotipia dele. E é isso. As estereotipias estão aí, os autistas estão aí. A gente não tem que ter vergonha, a gente não tem que contê-los, a gente tem que ajudá-los, a gente tem que aceitar e compreender e estimular o que for bom e tirar o que for ruim apenas, né? Tirar as coisas que prejudiquem apenas. Look. Hot dog. Procura hot dog pra mamãe. Hot dog, thank you. O que mais agora, ó? Um cupcake. Cupcake. Bota o cupcake no lugar. Procura o cupcake. Oi. Oi. Vem cá, filho. Vem cá. Vem cá, Joaquim. Vem cá fazer uma pose pra mãe. Vem cá. Ai, meu Deus. Joaquim, olha pra mãe. Olha pra mãe, vem cá. Dança, como é que dança, filho? Dança. Bye, bye. Faz bye, bye pra mãe. Bye, bye. Faz mamãe, bye, bye. Fala, bye, bye. Fala, Joaquim, bye, bye. Bye, bye. Joaquim, o que você tá fazendo aí? Você botou uma queen pra cozinhar, filho? Pra assar? Foi? Essas daí são, então, algumas das estereotipias do Joaquim. A principal é pular e o flapping, né? Que ele faz muito, e o movimento de pêndulo também. Outra estereotipia dele era quando ele ia passar de um cômodo para o outro, né? Na divisão da porta, sabe? Naquela soleirinha da porta. Ele passava para outro cômodo e botava o pé, voltava com o pezinho assim, botava o pé no cômodo de trás, que ficou. Outro também que ele tem é fechar todas as portas, não importa o lugar que ele for. Ele vai no lugar, tem uma porta aberta, ele vai lá e fecha a porta. Hoje em dia melhorou um pouco, mas ainda tem. Que mais? Apagar as luzes, né? Interruptor. Agora a gente consegue controlar mais. Mas quando a gente morava lá em Boston, todos os interruptores tinham um bloqueio para ele não ficar apagando e acendendo a luz. Agora melhorou. Vão mudando, né? As estereotipias vão mudando de acordo com a idade da criança também, os interesses dela. Então, é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você tem alguém que esse vídeo possa ajudar, compartilha, né?
divulga pra gente, vamos criar uma rede de informação, vamos tentar tocar o máximo de experiências possíveis. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. E é isso. Até a próxima.